Quando eu gravei dias atrás, comentando uma fala do PC Siqueira sobre a Luciana Gimenez, que ele disse que o Brasil atual, o Brasil de hoje, é culpa da Luciana Gimenez, eu não tinha noção, eu não tinha ideia de que essa semana ainda a Luciana Gimenez entrevistaria o Bolsonaro. Então ele foi no programa dela lá e o que a gente viu foi uma tentativa, desesperada até, de humanizar o Bolsonaro. De tentar pegar alguém que quando abre a boca pronuncia monstruosidades e tentar torná-lo num ser humano de carne e osso. Tentar torná-lo uma pessoa que a gente possa criar algum tipo de empatia. Se é que isso é possível, se é que isso funciona. Então mostra lá fotos do Bolsonaro com a família, com a esposa, com o clã dele lá, os filhos dele, com a mãe dele. Então tentar criar uma ponte para reverter essa imagem que ele consolidou ao longo de muitos anos como parlamentar de alguém grosseiro, grotesco e monstruoso. Apoiador de ditadura, apoiador de ditadores, apoiador de torturadores, contra direitos humanos. Então a reputação que foi atribuída a ele de racista, de misógino, de homofóbico, que em muitos pontos faz sentido. E nessa entrevista, ao longo dela, você ouviu a velha ladainha do Bolsonaro, histórias que ele já contou infinitas vezes, que a gente já conhece, então não tem muita novidade no final das contas. A novidade realmente é o governo agora injetando uma grana violenta para reverter a imagem do governo, para reverter a imagem do presidente e também para vender a reforma da Previdência. Essa entrevista para Luciana Gimenez é um claro sinal desse esforço do governo para reverter a imagem do Bolsonaro, que foi a imagem que levou com que a prefeitura de Nova York, o prefeito de Nova York, o Bill de Blasio, repudiasse a presença de Bolsonaro lá, e também dos nova-iorquinos. Então, assim, uma pessoa que, na visão internacional do mundo, é uma pessoa hedionda, uma aberração. Quero mostrar um dos pontos que causou mais polêmica depois, está sendo debatido em outras plataformas, na internet, pelas pessoas. Vou pôr para vocês aqui. E a questão... Mas é de racismo, não é... No Brasil é coisa rara o racismo. Tenta o tempo todo jogar negro contra branco, eu amo contra hétero, e vem cá, aqui pai também contra tem muito filho. branco, Pô, né? Todo isso, mundo... desculpa o linguajar do presidente da República, isso já encheu o saco, Luciano, encheu o saco. Chato. No dia seguinte, o pessoal do Morning Show debateu esse assunto, o suposto racismo do Bolsonaro, se ele realmente era racista ou não. Para variar, o Caio Coppola protegeu o Bolsonaro, dizendo que ele definitivamente não era racista, que ele foi inocentado nos processos que ele estava envolvido, que a Suprema Corte no Brasil inocentou o Bolsonaro. No entanto, o Caio Coppola reconheceu que existe racismo no Brasil. Ao contrário do Bolsonaro, que disse que não existe, que isso aí é uma ilusão, é um mito, o Caio Coppola reconheceu, porque é difícil você não reconhecer isso. Porque o racismo, gente, não é apenas a discriminação racial, não é apenas você, indivíduo, emitir frases racistas contra alguém. O racismo, ele é uma estrutura social. O racismo, ele é estruturante. Quando a gente se refere a racismo, a gente até pode se referir a esses casos particulares, mas geralmente a gente fala de uma sociedade racista, de estruturas de poder que mantêm os negros numa posição fora dos cargos de poder, fora da educação formal, fora dos melhores postos de trabalho. Então, para você saber se existe racismo no Brasil, basta dar uma olhada ao seu redor. Basta você olhar quem são os diretores das empresas no Brasil. Quem são os atores e as atrizes das novelas do Brasil? Quem são os protagonistas das novelas? Quem são os âncoras de jornal no Brasil? Quais são os modelos que estão nas capas de revista? Nos encartes? Nas passarelas? Você tem uma população que se declara no censo mais de 50% como negro ou pardo, e se você observar os padrões estéticos, por exemplo, eles são majoritariamente brancos. Então você tem uma sociedade que é racista. E isso evidentemente se reflete também na fala dos políticos, das pessoas como um todo, de nós. Nós podemos pensar que nós não somos racistas, mas nós vivemos uma sociedade racista. Então muitos dos nossos atos, mesmo inconscientes, também refletem essa estrutura de poder, que é fundada na discriminação racial. Então não é chato debater isso. Porque isso faz parte da sociedade e precisa ser revertido. E será revertido através do enfrentamento dessa realidade. O Brasil é um país que foi fundado na exploração dos negros escravizados. É um país que foi fundado no racismo. E é algo tão profundo, tão nas raízes do país, que não desaparece numa questão de 100 anos, 150 anos. Porque ele é perpetuado por elites, é perpetuado pela classe média, é perpetuado por várias estruturas e várias instituições de poder que não têm o menor interesse em reduzir essa desigualdade que existe. Esse racismo na sociedade. Então é evidente que existe racismo no Brasil e ele não é velado. Há microexpressões de racismo cotidianas, é claro que há, mas ele é bastante declarado, é bastante visível. Quando o governador do Rio de Janeiro, o Witzel, pega um helicóptero e sobrevoa uma favela, fuzilando a favela, isso é uma expressão de racismo.
social, estruturante. Quando a polícia trata de maneira diferente alguém que comete um crime de colarinho branco e alguém que comete um crime na favela, que geralmente são negros e pardos, também há uma tremenda expressão de racismo aí. Ou seja, o racismo no Brasil, ele é profundo e ele é cotidiano, ele é diário. E quem é branco não percebe isso, obviamente. O Bolsonaro não percebe porque não para um instante para prestar atenção nisso. Porque não sofre isso. Porque não é vítima desse tipo de discriminação. Então é fácil dizer que é chato, é fácil dizer que não existe. E ele tem sim expressões que são racistas. Ele tem sim. As pessoas se atentam muito à frase que ele disse sobre os quilombolas, que pesavam arrobas, e ele foi inocentado nesse caso, mas nesse mesmo dia, nessa mesma palestra, ele disse o seguinte aqui. Só aí, nós temos praticamente um quarto da população brasileira vivendo às custas de quem trabalha. Alguém já viu um japonês pedindo esmola por aí? Porque é uma raça que tem vergonha na cara. Pegou essa raça que está embaixo, como uma minoria está ruminando aqui do lado. Essa frase do Bolsonaro, ela é racista. Quando você pega um grupo étnico, como japoneses, e atribui qualidades positivas a esse grupo em relação a outros grupos que são vagabundos, você está fazendo uma discriminação com base na etnia desse povo. É uma afirmação racista dele. Se você trocar japonês por sueco loiro de olho azul, você perceberá como ele é racista. Como essa afirmação do Bolsonaro tem cunho racial e discriminatório. Outra frase do Bolsonaro também aqui, sobre os refugiados e imigrantes. Eu acho que, não sei qual a adesão dos comandantes, mas caso ele venha reduzir efetivo, é menos gente na rua para fazer frente aos marginais do MST, que são engordados agora por senegaleses, haitianos, iranianos, bolivianos e tudo que é escória do mundo, né? E agora está chegando os sírios também aqui. A escória do mundo está chegando aqui no nosso Brasil, como se nós já não tivéssemos problema demais para resolver. Essa frase é tremendamente racista. Ele atribui aos pobres e negros, em sua maioria, ou povos islâmicos, como se fossem escória da humanidade, como se fossem a escória do mundo. Essa é uma frase extremamente racista. Pode não ser uma frase voltada contra um indivíduo, com base na cor da pele dele, com base na etnia dele, mas essa expressão do Bolsonaro é extremamente racista e xenofóbica. Porque pro Bolsonaro, pro Trump também, que disse uma frase muito parecida sobre isso, essas pessoas são escórias com base também na cor da pele delas. É uma frase racista. Então dizer que ele tem amigos negros ou que ele salvou um negro no exército não exime o Bolsonaro dessa reprodução desse racismo estruturante que existe no Brasil. E para o qual ele contribui ativamente com expressões como essa, chamando alguns povos de escória do mundo. E mesmo o Caio Coppola sendo certo ao criticar o Bolsonaro em relação a isso, dizendo que realmente existe racismo ou não, no final, ali para diante, ele faz uma Caio Copolice ali. Então ele vai e diz uma frase que não tem sentido nenhum. Vamos ouvir. Na verdade é sobre o segundo trecho, né? Quando o presidente falou, né? Isso já encheu o saco. Eu acho que ele estava se referindo a esse trecho aqui, ó. O tempo todo tentam jogar o negro contra o branco, isso. O homo contra hétero, ou o pai contra filho. Isso. Desculpa o linguajar, mas isso já encheu o saco. Ele está corretíssimo, porque esse é o modus operandi da política identitária progressista. Você aplica a lógica marxista da luta de classe, dos opressores versus oprimidos, você coloca toda essa dialética aos diferentes segmentos sociais, você cria subgrupos, aí você vitimiza alguns deles para explorá-los politicamente. Então, eu acho que nesse caso o palavreado presidencial está correto, isso já encheu o saco mesmo. Mais uma vez tem uma expressão de como o Caio não entende daquilo que ele fala, de que ele não tem a menor ideia de quem é esse inimigo contra o qual ele se bate. Eu vou ler para você essa frase que ele disse aqui. Porque este é o modus operandi da política identitária progressista. Você aplica a lógica marxista da luta de classes, dos opressores versus oprimidos, você coloca toda essa dialética aos diferentes segmentos sociais, você cria subgrupos, aí você vitimiza alguns deles para explorá-los politicamente. Essa frase não tem sentido nenhum. Primeiro, a ideia de política identitária progressista. Aqui ele põe dois grupos que não necessariamente coincidem em suas pautas. A política identitária tem a ver com a New Left. Depois ele fala a lógica marxista da luta de classe. A New Left norte-americana, principalmente, que é a que fundamenta essas lutas identitárias, ela surgiu em oposição ao marxismo, em crítica ao marxismo. E os marxistas também criticavam severamente a New Left, porque eles diziam que separava a esquerda. A crítica que o Caio Coppola faz aos movimentos identitários, à política identitária, é a mesma crítica que muitos marxistas fazem às políticas identitárias também. É a crítica que o Zizek faz às pautas identitárias. Quando ele fala uma frase dessa aqui, ele está repetindo uma noção marxista, sem saber, obviamente. E progressista é um termo de difícil definição.
Você vai encontrar diferentes noções para isso, mas basicamente tem a ver com uma ideia que se assemelha aos liberals norte-americanos, né, os liberais norte-americanos, que seriam a esquerda norte-americana, de uso do aparelho estatal para reduzir as desigualdades, mas não de modo revolucionário, de modo gradual, de modo progressivo. Não é destruir o capitalismo, mas reformá-lo, torná-lo o capitalismo um sistema mais justo. Eu não sei se é isso que o Cauê Coppola entende quando ele diz progressista nesse conjunto aqui. Possivelmente não é isso. Porque eu já vi, por exemplo, Nando Moura dizendo que progressista é igual comunista, por exemplo, sem a menor compreensão do que esse termo quer dizer também. E na questão de pautas identitárias, existem pautas identitárias que são revolucionárias também. Existem os dois. Então aqui ele delimita um grupo que talvez não seja o grupo que ele realmente queira atacar, usando a retórica, usando uma crítica dos marxistas. E depois ele prossegue, né? Você aplica a lógica marxista de luta de classes, dos opressores versus oprimidos. Você coloca toda essa dialética aos diferentes segmentos sociais. Como eu disse, as pautas identitárias elas não adotam a lógica marxista de luta de classes. Não é esse o raciocínio das pautas identitárias. Porque a noção de luta de classes do Marx tem a ver com classes sociais, obviamente, que é o que diz aqui. Tem a ver com a luta do proletariado, dos trabalhadores, contra o sistema de opressão dos capitalistas, dos burgueses. Então não tem essa noção identitária como ele prega e não pode ser encaixado nesses grupos identitários. Não faz sentido, não é o mesmo raciocínio. Esse trechinho aqui, você coloca toda essa dialética aos diferentes segmentos sociais, também não faz sentido. Aparentemente ele não entende o que é dialética também. Porque a dialética tem vários sentidos, um deles que é argumentativamente, que é você ter uma tese, uma antítese e uma síntese, então um processo gradual, evolutivo, discursivo. Você tem duas pessoas ali debatendo, uma tem uma posição, outra tem outra, e a partir desse debate elas chegam a alguma outra posição intermediária ou mais aperfeiçoada. Não parece que é isso que esteja falando aqui. Quando você fala da dialética marxista, então, do materialismo histórico, isso não tem nada a ver com pautas identitárias também. Tem a ver com contradições no interior do sistema capitalista que não tem nenhuma relação com grupos identitários. Então, assim, ele uniu um monte de coisas que ele não entende, que ele não compreende. Esses conceitos aqui estão totalmente confusos e inapropriados. Depois ele diz, né, que você cria subgrupos, que é uma crítica dos marxistas também, que é essa divisão, essa fragmentação da esquerda, em vez de eles se unirem em torno de uma pauta comum, de uma luta comum pela superação do capitalismo. Então essa é uma crítica marxista, como eu disse. Aí você vitimiza alguns deles, e ele dá a entender que alguém vitimiza esses grupos, tem algum líder, alguém que está no topo aqui, que determina quem vai ser vítima ou não, para explorá-los politicamente. E mais uma vez você tem como se fosse alguém ali manipulando as pautas identitárias, como se houvesse algum tipo de líder oculto, algum tipo de teoria conspiratória, sei lá, realmente não dá para entender. É o tipo de frase, de efeito, que os ouvintes que acompanham o Caio Coppola não entendem, que o Caio Coppola também não entende, porque ele disse um monte de coisa que não tem muito nexo, e dá a impressão que ele é muito inteligente, dá a impressão que ele é muito sofisticado intelectualmente, que compreende muito bem de política e do que são as pautas identitárias, do que são as políticas identitárias, do que é o marxismo, sendo que na verdade aqui ele botou um monte de coisa junto que não tem a menor relação. E mais uma vez você vê o velho recurso do Caio Coppola de pegar algo que é sobre o Bolsonaro, sobre a fala do Bolsonaro em relação ao racismo e usar como arma contra as esquerdas que ele quer atacar. Em essência, ele concorda com o painel de que realmente há racismo, ele concorda com o Fifi, ele concorda com a Paulinha e com o Edgar, mas ele subverte isso para dar a impressão que essa luta é muito chata porque esses grupos identitários são explorados politicamente. Gente, é difícil entender. Realmente, assim, não tem muito nexo. Não tem uma relação nenhuma com os grupos de fato que realizam essas lutas e com os grupos marxistas que se opõem a essas lutas em muitos casos. Enfim, eu quero saber o que vocês pensam sobre a frase do Bolsonaro de que não existe racismo no Brasil, que isso é muito chato, e depois também o que vocês pensam sobre essa mixórdia do Caio Coppola, de unir um monte de conceitos que ele não compreende, que não tem conexão. Como vocês veem esse recurso linguístico que ele utiliza aqui para enganar, basicamente, né, os ouvintes, para dar áreas de intelectual sofisticado que ele não é. Me digam o que vocês pensam aqui embaixo, deixe no comentário, deixe joinha, assine o canal, ajude no Apoia-se, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!